Olá pessoal, me chamo Victor e nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho aqui de DAX avançado para você conseguir distribuir metas ali em um determinado período para os meses ali que faltam finalizar ali algum dado, tá bom? Então curte esse vídeo, compartilhe, comentem. Esse vídeo é um pouco avançado, então se você está começando na área de BI, pode assistir sem problema, até para você entender um pouco ali do que é DAX, do que é contexto de filtro, tá bom? E espero que vocês gostem. E bora pro vídeo. Bom pessoal, então eu vou começar mostrando para vocês aqui qual o modelo de dados que a gente vai trabalhar para fazer esse visual. Então aqui na guia de exibição de modelo eu tenho a tabela de F metas, F vendas e a nossa tabela de calendário, tá? Então vamos identificar aqui a nossa tabela de vendas. Ó. A nossa tabela de vendas tem a coluna data, ID da venda, produto, quantidade, valor unitário, vendedor e valor total. Essa é a nossa tabela de vendas. E a nossa tabela de metas, temos aqui a data final de todo mês ali, para a gente distribuir, para a gente analisar. E aqui nós temos a coluna do valor da meta, tá bom? Então esse valor aqui, a gente pode classificar ele aqui como um número decimal, né? Não vai mudar nada. Bom, sabendo que nós temos essas duas tabelas, antes de a gente começar a desenvolver, vamos analisar um pouco o que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? Nesse relatório em específico. Nós precisamos identificar qual que é o nosso mês atual e a partir do nosso mês atual, precisamos olhar do início do ano, né? No início do mês ali de janeiro, até o nosso mês atual, no caso seria até o mês de julho, né? Porque o mês atual está em desenvolvimento ainda. Então vamos olhar de janeiro a julho, identificar qual que é o nosso faturamento total, qual que é a nossa meta daquele período e fazer a diferença ali do outro, né, o desvio, e distribuir esse desvio a partir de agosto. Então a partir de agosto, de acordo com os desvios que existiram ali, de janeiro a julho, precisamos distribuir para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, de acordo com o orçamento já existente. Tá? Então vamos supor que a gente vai pegar 10 mil. Esses 10 mil que foi o desvio de janeiro a julho, vamos distribuir para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? E isso de forma dinâmica, ou seja, se a gente for analisar o relatório lá em setembro, essa análise ela vai estar dinâmica, então ela vai a partir de setembro, ela vai olhar para o resultado de agosto para trás. Se eu tiver em outubro, eu vou olhar de setembro para trás. Se eu tiver em novembro, eu vou olhar de outubro para trás. E assim sucessivamente até pular de ano ali, pular a análise, tá bom? Bom, então eu vou criar agora a nossa tabela para armazenar nossas medidas que a gente vai criar agora, tá? Nossas novas medidas. Então eu vou vir aqui na página inicial, inserir dados, vou colocar aqui, ó, medidas, vou colocar em parênteses 2, medidas 2. Bom, o que a gente precisa fazer nesse caso? Vamos começar calculando nosso faturamento e calculando a nossa meta, tá? Então vou vir aqui com o botão direito, nova medida. Vou colocar aqui, ó, faturamento 2. E vai ser apenas uma soma simples da nossa tabela de F vendas, valor total. Beleza? E botão direito, agora vamos calcular a nossa meta. Nova medida, meta, vou colocar em reais aqui, é igual a soma da nossa F metas, pegando a coluna meta, que é onde nós temos o valor ali, tá bom? E o faturamento eu vou colocar em reais aqui também. Perfeito. Agora com o botão direito eu vou ocultar a coluna 1 para ele entender que a nossa tabela vai virar uma medida, tá? Uma tabela de medidas. Bom, perfeito. Temos então o nosso faturamento e a nossa meta. Eu vou criar uma nova aba, tá? E vou colocar aqui, ó, desenvolvimento 2, tá? E vou colocar aqui, já vou adicionar um gráfico de barras e linhas, tá? Adicionar ele aqui. Vou fazer igual a esse cara aqui, ó. Deixar ele parecido, tá? Bom, vou centralizar ele aqui, beleza. Vamos arrastar então a nossa meta e o nosso faturamento, tá?
E vamos aqui a trazer para o eixo X, ó. Aqui no eixo X vamos colocar a nossa de calendário, ano e mês. Beleza? E a nossa meta ela tem que ser no eixo de linha. Ah, perfeito. Então, temos aqui a nossa meta e o nosso realizado aqui, nosso faturamento em coluna. Tá? Nossa meta em linha, nosso faturamento em coluna. Bom, agora vamos avançar um pouco nas análises de DAX. Vamos começar identificando quantos meses que faltam ali finalizar. A partir de agosto, a partir de julho, né? A gente está realizando agosto. Então vamos olhar aqui, ó. De agosto até dezembro são quantos meses, né? A gente precisa fazer isso de forma dinâmica. Ok, a gente consegue identificar que são ali 5 meses. Porém, a gente precisa fazer isso de forma dinâmica, tá? Então vamos lá. Eu criei aqui na nossa de calendário, vou até mostrar para vocês, a coluna mês atual, que é a gente pegou o calendário hoje, né? A gente colocou aqui, ó, today, que é hoje. Aí pegamos essa coluna, transformando ela no mês atual, que é o mês 8. A gente está no mês 8. E o mês do contexto é o mês da nossa de calendário, tá? Então, mês atual, mês do contexto. Beleza? Bom, então vamos identificar e trazer isso para a nossa análise, para identificar quantos meses que faltam finalizar, né? Considerando agosto. Então, vou dar uma reduzida aqui no nosso gráfico, tá? E vou vir aqui trazer uma tabela. Nessa tabela, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer a nossa coluna mês, tá bom? Vou trazer o nosso faturamento e vou trazer a nossa meta. E a nossa meta eu vou colocar primeiro aqui, ó. Estou fazendo isso só para a gente identificar e ficar fácil do entendimento do que a gente vai desenvolver, tá bom? Então aqui na nossa medida 2, vamos colocar aqui clicar com o botão direito, nova medida, e vamos contar os meses que faltam. Quantidade, meses. O que a gente vai fazer? Vamos usar a Calculate, usar a Distinct Count do nosso mês eixo, nossa coluna mês do contexto, na verdade. Tá? Fazendo isso, vamos usar a nossa função Filter, toda a nossa All Select da nossa de calendário. Tá bom? E fazendo isso, o que a gente precisa filtrar agora? Analisar nosso mês do contexto, ele tem que ser maior ou igual a 8, ou seja, tem que ser maior ou igual ao mês atual. Então a gente pode fazer aqui, ó, nosso mês do contexto, ele tem que ser maior ou igual ao nosso de calendário mês atual, tá bom? E essa medida tem que retornar para nós o número 5, tá bom? Então, medida criada e tem que retornar para nós aqui o número 5, ó. Perfeito. Então, se a gente olhar para o nosso gráfico, falta aqui, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 5 meses para nós poder fechar o ano ali. Bom, agora que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, tá? Para a gente poder fazer a nossa análise. Vamos vir aqui com o botão direito, nova medida. E vamos colocar agora, vamos criar a nossa medida da nossa meta ajustada, tá bom? Vou colocar aqui a meta ajustada é igual. Vamos começar criando a variável que é o nosso mês atual. Nosso mês atual. Mês atual. Opa. Vou criar também a nossa variável faturamento. Vocês vão entender por quê. Ó, opa. Variável faturamento. Vou criar a nossa variável meta. Beleza? E vou criar aqui uma variável que é resultado. Resultado. E vou criar nosso return aqui, ó, return. Bom, eu vou colocar então na nossa mês atual a nossa máxima da nossa mês atual, tá? Mês atual. E ele vai retornar para nós. Deixa eu colocar o 0 aqui para validar a nossa medida. Se eu retornar aqui o nosso mês atual, ele vai trazer o mês 8, tá? Eu tenho que jogar a medida aqui, ó. Vou jogar a medida aqui na nossa tabela, meta ajustada,
Então, ele retornou o mês 8. Beleza. Agora, ainda aqui na nossa meta ajustada, precisamos fazer o quê? Calcular o faturamento até julho, a meta até julho e aplicar esse desvio do faturamento e dessa meta. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui no faturamento? Vamos vir aqui usar a função calculate. Tá bom? Vamos passar a nossa medida de faturamento, ó, faturamento em reais que a gente criou, e vamos fazer o nosso filtro. Então, vamos fazer aqui a filter, toda a nossa all select da nossa mês do eixo, é mês do contexto, ó, mês do contexto, tá bom? E aí, nós passamos a regrinha. Qual que é a regra? O nosso mês do contexto, ele tem que ser menor do que o nosso mês atual, tá? Nosso mês atual. E se a gente salvar e retornar agora aqui na nosso retorno aqui o faturamento, ó, vou colocar aqui o faturamento. Se a gente trazer esse resultado, ele vai trazer aqui, ó, o faturamento, né, ó, nossa meta ajustada de 103 mil, 10 milhões na verdade, 382.861, que é o nosso faturamento de julho até janeiro, ó, de julho a janeiro, tá? Se a gente filtrar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, ele vai trazer os 10.382.860, tá? Então é isso que a gente está fazendo, calculando o faturamento de julho a janeiro, tá bom? Bom, pessoal, só mudando aqui uma regrinha na nossa meta ajustada. Na nossa meta ajustada, o nosso faturamento aqui, ó, ele tem que ser de toda a nossa AL de calendário, tá? E não da nossa AL de calendário mês do contexto. Por quê? Se eu utilizar um mês do contexto, ó, usar a coluna AL select de calendário mês do contexto, ele vai retornar aqui o mesmo valor do nosso faturamento para cada linha. A gente quer que esse valor de 10 milhões se repita para julho e janeiro, tá? De julho a janeiro. Então, é só a gente vir aqui e passar a função ao select de calendário apenas, tá? E aí ele vai repetir os 10 milhões para todos, tá? É isso que a gente precisa. Aqui no nosso faturamento, nossa meta ajustada, eu vou colocar aqui que é número decimal, tá? E 0, perfeito. Bom, agora nós precisamos fazer esse mesmo cálculo para a nossa meta, tá? Bem simples, vamos copiar a nossa medida. Vamos vir aqui e trazer a calculate, e agora vamos mudar, né? Em vez de ser o nosso faturamento, vai ser a nossa meta, beleza? E aqui a gente só podemos chamar aqui a função, a variável meta. Então, a nossa meta vai ser o outro valor aqui, ó, 10.740, tá? Que é o quê? É a soma de julho a janeiro da nossa coluna de meta, tá? Como é que a gente pode tirar a prova real disso? Clicando aqui nos meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. E ó, a nossa meta aqui somada dá 10.740, tá? Se a gente clica aqui, 10.740 para todos. Beleza? Agora, precisamos então trazer o resultado, que é o quê? É o nosso desvio. Qual que é o desvio que existe ali entre a nossa meta e o faturamento, tá? Então, bem simples, vamos criar aqui, ó, nosso faturamento menos a nossa meta, tá? E vamos retornar esse resultado aqui para a gente ver o que traz para nós, ó. Vamos trazer o resultado. Ó, o resultado, então, está dizendo que de janeiro a julho, nós tivemos um desvio aí de 357 mil em relação à meta. Nós precisamos agora pegar esses 357 mil e distribuir ele para o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Então, a gente vai pegar esse valor e dividir por 5, né? Que é os meses que faltam, ó. 5 é esse cara. Então, a gente vai pegar 357 mil e dividir pela coluna quantidade de meses. Então, aqui na nossa medida meta ajustada, vamos criar aqui esse desvio, né? Esse desvio dividido por 5, né? Que é os meses ali que a gente vai distribuir o valor. Eu vou criar aqui, nesse resultado, eu vou deletar esse cara e vou fazer aqui, ó. Vou colocar entre parênteses
Na verdade, eu vou criar outra variável. Eu vou criar a variável desvio, tá? E vou colocar aqui, ó, que é o nosso faturamento menos a nossa meta, tá? Opa, nosso faturamento menos a nossa meta aqui, ó. Beleza. Esse é o nosso desvio. E agora, a gente precisa pegar esse desvio e dividir pelos números de meses que faltam. Então, a gente vai pegar a nossa variável e vamos colocar aqui, ó, desvio mês é igual. A gente pode pegar, então, o nosso... Eu podia fazer direto, mas eu vou fazer aqui variáveis por variáveis para ficar mais entendido. Eu vou colocar aqui, ó, desvio acumulado e vou fazer o nosso desvio mês pegando o nosso desvio acumulado e dividindo pela quantidade de meses que faltam, né? Então, a gente está pegando o nosso 357 mil e dividindo por 5 aqui, ó. E o resultado disso, ó, vou puxar aqui, ó, desvio mês, tem que ser aproximadamente 71 mil, tá? Então, nós já temos o nosso desvio acumulado dividindo pelos meses que faltam, que é 71.560, que é o valor dividido por 5, né? Agora, vamos identificar o seguinte, ó. No nosso gráfico aqui, ó, nós partimos de julho e repare que eu não estou trazendo aqui os 71 mil mensal. Eu estou pegando a nossa meta que já existe e ajustando ela com o desvio que deu mensalmente, tá? A gente precisa fazer uma soma aqui da nossa meta com o nosso desvio, tá bom? Vamos então na nossa variável aqui, na nossa meta ajustada, e vamos fazer o seguinte. Eu vou criar variáveis aqui para ficar bem entendido, tá? Vamos colocar agora aqui, ó, a variável. Vou colocar aqui apenas a meta 2 aqui, ó, meta 02, tá bom? E aqui vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa meta, que é a nossa meta dessa medida aqui, ó. Vamos pegar ela, vamos trazer aqui, meta em reais. E aqui, se o nosso valor está negativo, se a gente somar, ele vai ficar, a meta vai abaixar, não vai aumentar. Então, nós passamos aqui, ó, o sinal de menos, né, ficar negativo. E aqui passamos o sinal de mais. E aqui a gente traz a nossa meta, ó. Perdão, a gente traz aqui o nosso desvio mês, tá? Ó, nosso desvio mês. Beleza? E se a gente retornar esse cara aqui, ó, meta 02, vamos identificar o que ele vai trazer para nós aqui, ó. Ó, isso mesmo, ó. Ele está trazendo em valor negativo, porém a gente vai arrumar isso. Mas, ó, vamos fazer a conta aqui. Nós temos 265.772,71. E a nossa meta ela vai aumentar 71 mil. Ou seja, se a gente somar esse cara mais esse, vai dar... Perdão, se a gente somar 1.265 mais 71, né, isso em casa decimais ali, em 71 mil, vai chegar no resultado de 1.333.000 para a gente ajustar do nosso orçamento de setembro. Tá? E assim sucessivamente, beleza? Então aqui na nossa meta ajustada, bem simples, a gente pode pegar todo esse resultado aqui, ó, pegar todo esse resultado e fazer vezes menos 1, tá? E aí ele vai trazer o valor positivo, ó, perfeito. Então, vamos fazer a prova real? Ó, deixa eu só pegar a minha calculadora e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos subtrair da nossa meta ajustada, vamos pegar aqui o mês de agosto, 1.719.008 e vou para lá, 1.719.008 e vou subtrair 1.647.447, beleza? Ó, 71.561, é isso que a gente estava querendo encontrar mesmo. Bom, entendemos, fizemos aqui o nosso orçamento, nossa meta ajustada.
Porém agora, ó, nós não precisamos mostrar aqui para julho, de julho para trás. Por quê? Nós já temos o orçamento de julho para trás finalizado. E é com base nele que a gente está calculando essa meta ajustada. Não faz sentido mostrar, né? A gente precisa mostrar só o valor a partir de agosto, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Vamos lá. Aqui no nosso retorno aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. Podemos fazer uma verificação dizendo o quê? Se a nossa seleção aqui, ó, se a nossa seleção do mês do contexto, ó, nós estamos olhando para o mês do contexto. Qual que é o mês do contexto? É o mês que é de janeiro a dezembro. Então, se nós olharmos para o nosso mês do contexto e ele ser maior, se ele ser menor do que o nosso mês atual, a gente vai retornar o quê? O valor em branco, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. Opa, ó, Selected Value, vamos fechar o Selected Value, ó. E vamos fazer o seguinte, ó, se o nosso Selected Value ele for tá certo. Se ele for menor do que o mês atual, então a gente passa o resultado aqui dizendo que é branco. Se não, pode trazer a nossa meta, tá bom? Vamos ver o que ele vai retornar para nós aqui. Ó, perfeito. Ainda não está finalizado, mas é isso que a gente está querendo fazer. Ó. A nossa meta ajustada só vai aparecer para agosto. Perdão, ela só está aparecendo para os meses que são menor do que agosto, que é de julho a janeiro. Porém, se a gente analisar bem aqui, ó, nós estamos considerando julho para dar esse efeito aqui, ó, partindo da nossa meta ajustada, ó, o efeito de sair de julho para agosto, tá bom? Tem que existir esse efeito aqui, ó. Então, para isso acontecer, precisamos trazer o faturamento real de agosto, tá? A meta real de agosto, perdão. Precisamos trazer a meta real de agosto, ó. E a gente faz isso dessa forma aqui, ó. Dentro desse if, a gente pode fazer um outro if, tá? A gente pode fazer aqui, ó, if, e a gente vai fazer a lógica da seguinte forma. Se o nosso selected value, né, mês do contexto, for igual ao mês atual, então, ó, eu sempre esqueço de fechar aqui a coluna, selected value. Beleza. Se o nosso selected value mês do contexto for igual ao mês atual, então traz a meta real ali, ó, que é a meta em reais. Ó, traz a meta em reais dele, tá bom? Se não, faz a verificação aqui normal e a gente fecha a nossa análise, tá bom? E isso vai retornar para a gente. Opa, perdão pessoal, ó, olha que legal quando a gente faz aqui ao vivo. Eu preciso olhar aqui no nosso meta ajustada, eu preciso olhar para o meu mês atual, porém tirar um mês. Então a gente coloca aqui, ó, -1, tá? -1. Agora sim vai funcionar a nossa medida. Por quê? Eu estou olhando para o meu mês atual, que é agosto, -1, julho. Então julho é igual ao mês atual do contexto ali da variável. E agora sim, partimos da nossa meta ajustada, considerando julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, partindo da meta ajustada. Tá bom? E isso vai dar esse efeito aqui, ó, de sair do mês de julho. Tá bom? Se a gente trazer aqui, então, essa meta ajustada, vocês vão verificar que, ó, vou clicar aqui no visual, meta ajustada, trazer para o eixo de linha. Ó, e ele parte agora de julho, né, para dar esse efeito partindo de julho. E agora podemos aqui, ó, deletar essa tabelinha nossa e vir aqui para a nossa formatação do nosso visual, ó, que é algo mais simples. Eu não vou precisar aqui formatar com vocês, porque esse vídeo é destinado a um público um pouquinho mais avançado, mas eu posso vir aqui em pasta de formatação e formatar o nosso visual. Não ficou idêntico, mas é isso que que eu quis trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá?
E lembrar, toda ferramenta existe lógica avançada, lógica básica, e nem sempre uma função vai trazer tudo pronto. A gente vai precisar sair um pouquinho da casinha ali, fora da casinha, né? Ser um pouco criativo e entender como as funções ali no Power BI elas se conversam, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele é um conteúdo um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais de lógica, né? De contexto de filtro. Se você está vendo esse vídeo e não conhece nada sobre Power BI, quer aprender, tem alguns vídeos aqui no canal e vou trazer mais conteúdo ainda básico para vocês. Mas isso foi só para mostrar um pouco o poder do BI, o poder das análises que a gente pode fazer dentro do Power BI, tá bom? Ele foi um pouquinho mais avançado, foi destinado a um público que trabalha mais ali com lógica de DAX mais avançada, tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo. Curte, compartilhe, comentem e até o próximo vídeo. Muito obrigado.